Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a lição. Essa semana, por trás da máscara. Vimos ontem que o engano e a falsidade não fazem parte do plano de Deus. Muito pelo contrário, Deus nos dá a receita para não cairmos nessa armadilha. E essa receita é sermos dependentes de Deus e termos uma vida de oração. A lição de hoje, ela fala para nós sobre os mistérios de Deus. Você gosta de mistérios? Você gosta do desconhecido? Você gosta de investigações? As pessoas, elas se sentem atraídas por mistérios. Cada dia mais pessoas estão se envolvendo em algum tipo de busca por algo misterioso. Lógico que há o mistério que pode ser buscado e há o mistério que nós não deveríamos buscar. Pessoas hoje estão gastando tempo e dinheiro com cartomantes, com necromantes e todos os outros mantes que existem para buscar satisfazer os seus desejos do conhecimento daquilo que entendem que lhes é escondido, que lhes está oculto. A lição dessa semana, ela traz para nós, a lição de hoje, ela traz para nós o título, o mistério de Deus. Qual seria esse mistério de Deus? O que Deus tem de misterioso? Se ele tem algum mistério, será que ele realmente é o nosso Deus? Será que um Deus de amor, ele pode ser um Deus misterioso? Essa pergunta talvez esteja cavalgando na mente de alguns por não terem buscado a resposta exata, a resposta precisa e no lugar certo a essa pergunta. Se nós analisarmos o que está escrito em Provérbios, no capítulo 25, no versículo 2 e no versículo 3, que é a leitura para esse dia em relação a essa pergunta primária, diz para nós o seguinte: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. O coração dos reis é insondável, mas não o coração de Deus. Quando a lição de hoje fala para nós sobre os mistérios de Deus, não está falando que Deus é um ser misterioso que não se apresenta da forma como ele verdadeiramente é. Isso foi uma artimanha usada por Satanás para desviar o primeiro casal da presença de Deus, dizendo para eles que Deus não pode ser sondado em sua profundeza. Na verdade, Deus, ele traz para nós, através da sua palavra, ele traz para nós uma graduatividade de conhecimento ou de revelação. Lógico que você não pode começar hoje uma vida cristã olhando e falando: eu entendo Deus na sua forma absoluta. Nem em uma vida toda de cristianismo aqui nessa terra você pode ter essa afirmação, você pode fazer essa afirmação. Porque a partir do momento em que nós olharmos e falarmos: olha, eu conheço Deus por inteiro, então Deus deixa de ser Deus e passa a ser um objeto de pesquisa. Agora, as coisas que Deus nos revelou e que são importantes para esse presente, para a nossa salvação, essas estão na Bíblia, na palavra de Deus. Por que então algumas pessoas não entendem? O autor da lição dessa semana, ele traz isso para nós de forma muito clara, quando ele coloca para nós
o que nós temos que fazer para sondar os mistérios de Deus. Quais são os mistérios de Deus? São palavras dentro da palavra de Deus que só podem ser entendidas e interpretadas de forma correta se nós estivermos ligados intimamente àquele que idealizou a sua palavra, o próprio Deus. De que forma que eu posso fazer isso? Eu não devo, em hipótese alguma, abrir a palavra de Deus, abrir a Bíblia Sagrada para ler, para tentar entender uma porção desse livro tão especial, sem antes me colocar na presença de Deus, em pé, de joelhos, para buscar o poder do Espírito Santo para poder entender. Algumas pessoas, elas abrem a Bíblia como fossem abrir um jornal. Leem a Bíblia como fossem ler uma revista qualquer, achando que vão conseguir entender por conta própria aquilo que está na palavra de Deus. A Bíblia não funciona assim. A Bíblia, ela requer uma preparação espiritual. Ela requer uma dependência de Deus. Ela requer uma entrega total a Deus para podermos entender a sua palavra. E quando nós nos entregamos a Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, mas primeiramente entrando na presença de Deus através da oração e buscando diligentemente através da oração aquilo que é o nosso anseio, certamente Deus repousará sobre nós o Espírito Santo e nos dará o entendimento pleno que tanto necessitamos para podermos absorver tudo aquilo que Ele nos revelou. Há uma porção do Espírito de Profecia que fica em Testemunhos para a Igreja, no volume 4, que diz assim: há profundos mistérios na palavra de Deus, que nunca serão descobertos pela mente não auxiliada pelo Espírito de Deus. Há também mistérios insondáveis no plano da redenção, que as mentes finitas jamais podem compreender, porque não é para o nosso tempo. Os jovens inexperientes devem esforçar mais a mente e exercitar melhor as habilidades para obter compreensão das questões reveladas. Pois, a menos que possuam mais iluminação espiritual do que agora têm, levariam a vida toda para conhecer a vontade revelada de Deus. Quando têm acariciado a luz que já receberam e feito uso prático dela, serão capazes de dar um passo à frente. A providência de Deus é uma escola contínua que está sempre levando as pessoas a perceber as verdadeiras metas da vida. Ninguém é demasiadamente jovem ou demasiadamente velho para aprender nessa escola. Ao prestar diligente atenção às lições ensinadas pelo Divino Mestre, Ele é o verdadeiro pastor que chama suas ovelhas pelo nome. Sua voz é ouvida pelos errantes, dizendo: este é o caminho, andai nele. Isaías capítulo 30, versículo 20. E essa porção está em Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 444. Pois bem, você quer entender os mistérios de Deus, aqueles que nos são revelados, aqueles que nós suportamos? Então, se achegue a palavra de Deus, a Bíblia, com oração, com dependência total do Espírito Santo de Deus. E a luz
que incidiu sobre aqueles que foram inspirados para escrever a palavra de Deus, essa mesma luz incidirá sobre mim e você para entendermos os mistérios de Deus, que são revelados somente àqueles que os buscam em diligente oração. Que Deus te abençoe e que nessa jornada da vida você seja sábio ao buscar a palavra de Deus, que o busque com total sabedoria, com total dependência de Deus e com oração, súplica pela vontade de Deus. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que tenhamos um ótimo dia na presença de Deus.